Fala pessoal, estamos iniciando mais um Biducast e o último Biducast da nossa primeira temporada. E para fechar com chave de ouro, vamos trazer um cara aqui que conhece o mercado solar de ponta a ponta, seja na área regulatória, seja na área de integração, na área de tecnologia. É o cara que basicamente fundou o mercado solar no Brasil. Estamos aqui com o Everton Martins, também fundador do Movimento Solar Livre. Everton, é um prazer bater esse papo com você. Eu acho que também elegemos você para fazer parte desse nosso último episódio da primeira temporada, onde a gente conversou com o especialista do setor, por todo o know-how, por tudo que você fez pelo setor solar, né? Acho que muito do que a gente vai bater um papo aqui é da construção, como ele se deu. Então é muito bom estar batendo um papo com você, cara. Queria que você se apresentasse, acho que muitas pessoas que são integradores e nos assistem já conhecem, mas também tem muitos clientes. Então vamos mostrar essa batalha aqui que o setor solar vem degladiando há muito tempo aí. Isso, maravilha, obrigado a oportunidade de estar aqui com vocês. Esse episódio tão importante, final do ano, fazer um balanço aí geral, né, de tudo o que aconteceu esse ano, mas na verdade são mais de uma década, né? Comecei em outubro de 2010 no setor solar, não tinha nem regulatório. Então a primeira batalha, 482, né? Primeira batalha foi para ter a 482, né? A gente tinha o rascunho da 482, então tem uma jornada lá, depois tem a revisão em 2015, que veio a 687. Então, a gente está nessa jornada desde a fundação das primeiras associações, primeira certificação de módulo, e metro, inversor, enfim, tem uma longa jornada. Sou integrador, raiz lá, desde aquela época até hoje. Legal. E já puxando, então, o gancho quanto a isso, a gente vê que o mercado solar é um mercado que bombou no Brasil, né? E o que você liga esse crescimento exponencial do mercado solar que a gente enxerga nos últimos anos? Quais foram os principais fatores, e eu acredito que você participou de muitos deles, que de certa forma foram alavancas para conseguir construir o que a gente olha hoje? Saímos de 1% quase da matriz para hoje ser a segunda maior fonte do Brasil. Tem alguns momentos históricos e alguns fatores que mudaram isso. Então, por exemplo, um primeiro momento lá em 2011 para 12, a norma sai em abril de 2012, mas ela leva um ano para entrar em vigor, vai para dezembro. Você tinha reprimido isso no Brasil, enquanto todos os países já estavam fazendo. Então demorou muito tempo, nós chegamos atrasado, né? Quando chega, não tem crédito. Então continua reprimido com os pioneiros, aquela inovação, e aí lá em 2015 começa a amadurecer o processo. A gente participou dos primeiros linhas de financiamento, piloto de bancos grandes aí que hoje financiam. Então não tinha crédito. Quando vem o crédito, aí começa... Aí alavancou muito. que é de 2015 para cá. A gente entrou nessa jornada do crédito aí, e realmente isso fez o mercado crescer demais. Né? E teve fatores políticos também. Você teve momentos econômicos no Brasil que, mesmo o crédito ele começa, de repente ele tem uma retração. Aí depois você tem uma nova onda ali, 2017, ele começa a crescer de novo e o mercado estoura. Acho que 17 para cá que de fato ele estourou. Legal. E cara, daí também, já aproveitando, falando desses momentos, desses marcos, né? Eu acho que regulatório, quando a gente pôde ter a 482, a 2015 também a gente evoluiu nisso, o crédito chegando muito forte. Mas a gente também teve a 14300, que também foi algo, um marco legal aí, que de alguma maneira ditou as regras do jogo. Algumas coisas ainda estão meio nebulosas, mas como seria GD daqui para frente. E a gente vê uma certa retração do mercado em 23. O que você liga essa certa retração também, Everton? Acho que o mercado inteiro teve uma certa mudança que em 24 retomou. A gente estava olhando os dados da ANEEL, parece que 24 vai fechar com mais conexões que 2022, que foi um ano que bombou, né? Havia-se uma expectativa que a aprovação da lei, a lei aprovada em 2022, e que a aplicação dela em 2023 traria benefícios, traria isso. Só que, pela surpresa de todos, teve muito bloqueio, impedimento por parte das concessionárias de energia. Então, foi um ano muito difícil. Todos os distribuidores estavam muito estocados, apostando nessa moeda do marco legal, a lei aprovada, e estocaram enormemente. E ficaram com esse estoque na mão, então teve essa questão. Depois o preço cai absurdamente, ele com estoque mais alto, para diluir isso ao longo do tempo. Difícil. Então nós tivemos um problema na cadeia de distribuição também.
e o não cumprimento da legislação. Você vai ver vários vídeos meus na ANEEL defendendo isso em 2023, o ano inteiro, onde concessionárias reprovaram 4.000 projetos previamente aprovados em 2022, reprovaram na sexta, sábado e domingo por e-mail. Então, isso causou um impacto muito grande, né? Começa a nascer a tal inversão de fluxo, porque a lei entra em vigor no início do ano, 2023, um mês depois, 7 de fevereiro de 23, ela cria a chamada inversão de fluxo com a resolução 1059. Se não me engano, é um mês de diferença uma para outra. A tal da inversão de fluxo dá uma carta branca para a distribuidora começar a reprovar projeto. Então isso prejudicou bastante. Minas mesmo, né? Acho que CEMIG, acho que foi uma das que puxaram bastante. A gente tem operação no estado de São Paulo, Minas, Paraná, e lá basicamente segurou. O Fast Track deu agora talvez uma sobrevida ali, mas muitas empresas fecharam. Uma coisa é o discurso, outra coisa é a prática. Eu sou muito de observar a prática das coisas, né? Então, a prática da CEMIG, ela é muito agressiva no impedimento do acesso ao consumidor. Tivemos várias audiências, várias reuniões, e não há uma diretriz de impedimento da geração própria pelo consumidor. Afinal de contas, o grupo econômico tem uma empresa de GD, chamada CEMIG Sim, né? Isso está publicado na internet. Aqui não sou eu que estou falando, está no site, tá? Então depois o pessoal vai, o cara falou, não, está no site, aí você bota aí que você vai ver. Isso acabou prejudicando muito aquele pequeno consumidor que queria gerar no supermercado, na padaria, em casa mesmo, né? Projetos de 1 kW sendo reprovados no centro da cidade, por inversão de fluxo. Cheio Inversão de de consumidor fluxo, do lado. até teve um rapaz que publicou um vídeo num fórum lá em Santa Catarina, ele disse assim, a mesma coisa de falar que tá chovendo, mas não tem água. Quer dizer, você está gerando potência ativa e não tem... É característica natural de qualquer sistema de geração, injeção de energia, né? Só que qual distúrbio ou perturbação que aquela injeção está causando na rede? Uma ingestão que é menor do que a potência de um chuveiro? Pelo amor de Deus, né? Não Faz altera sentido. nada. O que a gente fala muito é algo, você diz aí, tipo, que dentro da lei estão surgindo, mas é algo que tecnicamente também o embasamento é muito fraco, né? Do que realmente o impacto gerado na rede da distribuidora. Documentos que são cópia e cola, sem assinatura, iguais para todos. É um transformador de Mogi da Cruz que aparece no documento da reprova da RGE em Porto Alegre. Como? No Rio Grande do Sul. Esse transformador, ele é espiritual. Ele estava aqui num dia, no outro dia ele apareceu com o patrimônio dele lá. Então, você vê que são documentos transacionados entre essas grandes companhias. Isso provado, documentado. Mas, enfim, acho que já até estamos... passando por um momento de transformação novamente. Boa. Então é exatamente isso. Quais são as inovações tecnológicas no setor de energia que você acredita que estão sendo mais impactantes para o momento do mercado brasileiro? Olha, vejo que a bateria, com a queda do preço de tudo, né, você vê, nunca teve uma queda de preço histórica de módulo fotovoltaico. Então, os materiais de bateria que antes era muito cara, hoje o chamado sistema híbrido para residencial, virou uma onda. Uma onda porque você está tendo apagão, porque a infraestrutura é deficitária de entrega de energia. Veja São Paulo, que ficou aí no gerador a diesel 15 dias. Foi Você ficava isso num que ficou. hotel, ele estava no diesel. Então, não sou eu que estou falando, está na notícia, né? E aí o híbrido com bateria, ele começa a ficar com o preço de que era lá em 2022 um kit fotovoltaico normal. Então, hoje, numa residência, acho que faz todo sentido você ter uma proteção para a tua família com o armazenamento de energia. Então, vejo que a queda do preço viabilizou essas novas tecnologias. É o que a gente fala, eu acho que o painel caiu, de até uma discussão que eu quero entrar aqui olhando o mercado para frente, mas o próprio custo da bateria, principalmente Caiu. com o crescimento de veículos elétricos, né, onde ele exige o P&D e a produção de mais baterias, fez puxar isso para baixo. Então, a gente que está também no mercado há um bom tempo, aí a gente vê que hoje payback de sistema híbrido é igual antes do on-grid ali em 2020, sabe? 2021. Então é algo que realmente já traz muita viabilidade. Esses dias mesmo veio uma empresa de bateria bater um papo com a gente aqui no podcast e mostrou inúmeras aplicações e ganhos que a gente tem utilizando esse tipo de sistema. E não só para o residencial, né? Eu trabalho com carteira de clientes. De 2016 para cá, meu foco foi integração para a pessoa jurídica. Então, eu trabalho no mundo
das empresas, né? Exato. Então, eu tenho clientes que estão colocando lá 1 mega de container de bateria, não para armazenar, para usar, não é isso. É porque tem grande problema com a concessionária e ele perde a batelada de produção. E Peak o shave, número de né? bateladas no ano faz com que o payback daquele negócio saia em menos de 24 meses. É isso. Não é nem pela tarifa energética, até porque ele está no mercado livre. Mas a entrega é muito ruim da energia. E às vezes tem lugar que ele não consegue crescer mesmo. A gente já viu muito produtor que se ele não implantasse bateria ali, o custo de obra na rede para trazer infraestrutura é inviável. Ele precisa Inviável. produzir. A produção dele traz um payback muito atrativo para esse tipo de sistema, né? Isso olhando pelo CNPJ de indústria, mas tem um caso também no agro, tem um cliente nosso, que é híbrido com diesel. Então, falando É. da falta de rede é tão grande que ele tem que tocar um secador de soja, toda a operação dele com solar e diesel. Antes era só diesel. Então, ele já Agora reduziu o ele entrou consumo com. Ah, antes era só diesel, agora ele pôs solar, um grid comunicando com o com o diesel. diesel. É Boa. uma mini rede. São inúmeras aplicações assim que a gente vê e hoje, dependendo do que ele faça, né, até trocar o gerador a diesel por uns sistemas de bateria talvez faça sentido, né? Eu penso que no futuro próximo isso vai acontecer. Assim, o caso do que coloca na indústria porque está perdendo a produção, ele e perde a produção, é o seguinte, ele tem diesel como backup. Só que a rampa do gerador e a tomada de carga, os sistemas sensíveis de automação no sistema industrial, você prejudica ou queima ou perde os sistemas de automação. Então, esse é um caso. Já na fazenda, o pessoal coloca o diesel rodando mesmo. Penso que a bateria, no futuro próximo, vai substituir mesmo. Mas não agora no curto prazo. Agora, na área industrial, que tem muitos sistemas de automação, Que precisa de essas mais oscilações... sensibilidade. É isso. já está fazendo. A gente tem um estudo de caso lá que a gente acompanhou com a VEG, onde o que o cara fez, cara? A fábrica tinha esse problema que ela não podia parar em nenhum momento. E você sabe, pô, entrou gerador diesel, até o tempo de sair um, entrar outro. Eles colocaram em série com potência pequena, mas algo para ser como se fosse um no-break, só que num sistema de 1 mega. Um no-break basicamente de 1 mega de armazenamento para não ter nenhum tipo de oscilação, exatamente olhando esse ponto da automação, que é crítico, como você disse. Aí perde a produção, ela sai, é muito caro, Muito né? caro, ele é impagável quase. Impagável. Né? Perdeu e fora o compromisso com os clientes. Né? Legal. E, cara, vamos lá. A gente falou que de alguns marcos, temos também tecnologias que entram para fortalecer e inovar dentro do mercado brasileiro de energia. E dos principais componentes hoje ainda do sistema solar é o painel. A gente falou que a gente viu uma queda muito grande, mas agora a gente vê uma tendência, aumentando, diminuindo o incentivo de exportação chinês, entrando o imposto de importação já com a alíquota muito maior e a cota já encerrada, dólar também mais alto. O quanto que isso você acredita que vai impactar? O que você acredita que vai acontecer com os painéis ali para o futuro? Qual que é a tendência, querendo ou não, de um componente essencial ali dentro do sistema solar, tendendo a, na teoria, ter os seus valores elevados ali? Bom, minha visão de curto prazo é um impacto... Todos os distribuidores já subiram o preço. Ainda alguns que têm estoque estão trabalhando um giro. Mas o imposto do módulo, que saiu de 9%, 20 e poucos por cento agora, penso que ele não vai ficar muito tempo assim. Há um movimento político para ele voltar para os 9 e travar. Isso é um trabalho que já está sendo feito lá em Brasília para acontecer. Então, penso que nessa parte tributária deve voltar, até porque é um contrassenso narrativo, até porque a indústria nacional, isso foi feito a pleito de uma grande indústria nacional, uma só, a outra pegou carona, mas não tem a capacidade de suprir nem 5% do mercado. Sobre o ex-tarifário. Ex-tarifário. Então, penso que volta para os 9. Na questão do dólar, aí tem vários fatores, né? Vários fatores que não dá nem para a gente... chutar dólar. Chutar a bola. Eleição americana, questões internas, endividamento fiscal, um monte de coisa que não dá para a gente chutar. Mas o solar, independente desse momento de eventual reajuste, ele vai ser a fonte que vai continuar crescendo. Isso aí não tenho dúvida. Acho que é algo que não tem volta, né? É o que a gente fala. Eu lembro que pré-pandemia também, a gente integrador VEG, né? Tava em um partners.
As consultorias, na época, acho que Bloomberg, fazendo uma análise de quanto GD de pequeno porte, small, iria crescer no Brasil, e eles no cenário mais conservador, pô, onde eu iria para uma alternativa 5 lá, que era discutida na época, iria ter que entrar com armazenamento, você via que crescia e a certo ponto ia se tornar quase 50% da matriz. Então, eu acredito que é algo que não tem volta, né? A grande pergunta que fica aí para você que está nos assistindo, ela cresce na mão de quem? Então, crescer vai crescer. Então, quando você vê as notícias, vai crescer, vai crescer, vai crescer. A grande pergunta é, na mão de quem? Porque troca de mão. Sim. Igual o dinheiro, tá sem dinheiro. Não, o dinheiro trocou de mão. O solar é a mesma coisa. Então, ele vai crescer na mão da centralizada, na mão das concessionárias de energia com sistemas de assinatura de energia, aquele trabalho do TCU sobre a venda disfarçada de energia junto às concessionárias vai acontecer, vai para a gaveta, não vai? Então depende muito. Esse bloqueio da rede sem uma justificativa plausível, porque o solar cresceu muito, mas em relação a quê? Uma base muito pequena. Sim. Você cresce 1.800.000 unidades consumidoras por ano, o solar está com 3 milhões e uns quebradinhos ao longo desde 2012. O tanto de entrantes que tiveram, muito maior do que solar conectado. Muito maior, nunca alcança. Então, você tem sempre aumento desse consumo. Então, a grande pergunta que fica, ela vai crescer na mão de quem? Esses grandes grupos econômicos, o impedimento do pequeno consumidor de colocar no seu telhado, ele continua dependente da assinatura de energia desses grupos, ou seja, ele volta a ser um cativo disfarçado. Né? Continua preso na concessionária. Ou ele vai continuar tendo a oportunidade de instalar, ou ele vai para bateria, e acontece que nem na Austrália, que boa parte já fica independente. Já fica independente. Tem isso também. Cara, é difícil pensar, né, como aconteceria. O que a gente falou, o Brasil precisa de energia. Na teoria, o mecanismo mais simples seria o consumidor investir e incentivar ele a pôr, mas às vezes não parece que vai para lá. Às vezes é muito caminho para o mercado livre, muito caminho para geração centralizada. Então, eu gostei muito do que você disse. Eu acho que realmente solar não tem volta, vai crescer. Agora, na mão de quem? Quem vai dar as cartas ali desse crescimento? A nossa luta e propósito é crescer na mão do consumidor. Boa. É isso. E total sentido, né? Ele tem que ter... ele tem que ser livre, né? O movimento solar livre diz, o cara tem que ter a liberdade de escolher se ele quer gerar a própria energia. Ele tá pegando dinheiro financiado no banco com juro de varejo da ponta, não é esse juro subsidiado de BNDES aí para grandes empreendimentos, não. Ele tá pegando um juro lá na cooperativa do Sicredi, do Cicobi, no Banco do Brasil, na financeira. É isso aí. Legal, cara. E olhando isso, então, só olhando, a gente falou um pouquinho do painel no curto prazo, que solar cresce, mas tem um desafio de entender, até mesmo com decisões políticas ali na mão de quem. Mas se a gente trouxer isso um pouco mais para uma realidade mais curta, assim, 2025, o que se espera desse ano no solar? A gente que vê que, 22 bombou demais, tivemos uma pequena retração em 23 ali no primeiro semestre, vamos dizer assim, depois a gente já vê uma retomada, 24, maior ano ali em número de conexões, em que tendência 25 deve ir e quais são os possíveis desafios aí, integrador, consumidor, tem que estar atento. Olha, 2025, penso que nós vamos separar um pouco o joio do trigo, não criticando, assim, mas assim, a qualificação do integrador, também não estou vendendo curso, tá? Só para ficar alinhado. Mas a qualificação no sentido de, não técnico, não estou falando disso, mas de acesso aos mercados. Tanto a gestão da empresa integradora, quanto a abordagem comercial a outros mercados. Vou dar um exemplo. Se eu não tenho acesso à rede, tenho inversão de fluxo bloqueando, mas eu tenho um consumidor de mercado livre que eu posso pôr 20% de geração, 30%, vou falar mercado livre porque já serve para o grupo A e grupo B, que é o pior cenário. Então, para facilitar, o cara é do mercado livre, pior cenário para pôr solar. E ainda põe para cobrir 20% com programa de eficiência energética, estou falando que eu estou fazendo. Às vezes Ingrid zero, então, eu continuo entrando lá na sua distribuidora e vou comprar 200K, 300K,
50 quilowatts, eu vou continuar comprando, mas eu não estou injetando nada. Então é autoconsumo, zero grid autoconsumo. Boa. Zero autoconsumo. Para qual grupo? Mercado Livre, Grupo A, Grupo B, que tem, assim, o telhado. Porque até no Mercado Livre você tem hoje, que é uma coisa que não vai dar para evitar, Mercado Livre está aí na cara do gol, vai acontecer uma questão de tempo, o GD cruza com ele em 2029, não adianta negar isso. O grupo B Para vai mim, entrar. GD em 2029, ele é um Mercado Livre com menos controle da CCE. É só isso. Não tem aquelas tarifas de depositar o dinheiro, fazer garantia e não sei o quê. Porque a compensação vai ser da TE. Já está escrito nas estrelas isso. Tá, não sai da ANEEL. Cabe da gente fazer um movimento para tentar melhorar isso, mas isso lá em 2029. Falando de 2025 agora, para aumentar o ticket de venda, é o Fast Track para quem é focado em residencial. Então, você que trabalha com residencial, energia total, Fast Track híbrido. Energia total. Você vai arrebentar de vender residencial. Se a sua empresa é especializada em residencial, você vai arrebentar em 2025. Agora, se você é empresarial e está passando a dificuldade, poxa, como é que eu faço? Porque meu mercado é empresa, é o açougue, a padaria, é o supermercado. Vá para a linha do autoconsumo grid zero. E vai ser feliz. Vai vender muito. Talvez com um pouco menos de redução, mas que, cara, fecha a Vai conta vender pro cliente. muito. Mas aí o vendedor, ele precisa estar mais qualificado, ele é um vendedor mais consultivo, ele vai ter uma abordagem, ele precisa se qualificar. Porque a técnica, todo mundo já... Assim, boa parte... Quem tem que estudar técnica vai estudar de qualquer jeito. Independente da inversão de fluxo ou não, né? Mas é mais uma questão consultiva. Boa. Né? Então ele pega lá Mercado Livre, qual que é o teu consumo durante o dia, tarará, vai pegar a memória de massa, eventualmente vai analisar. Ah, tá, vamos cobrir 20%. Então isso aqui é um programa de eficiência energética. Você já botou LED, você já trocou motor, você já fez isso, agora... Um pedaço de solar que vai te ajudar. E daí, em grandes grupos, até entender um pouco, que nem você disse, o integrador tem que se qualificar, até mesmo para entender o contrato, às vezes, do Mercado Livre, qual flexibilidade isso permite, como que ele vai conseguir. Porque existem vários fatores limitantes, né? Às vezes o telhado mesmo limita, às vezes é o contrato do cliente, às vezes é o perfil de consumo, então, como você falou, trazer memória de massa. Então, o integrador vai ter que entrar para esse mundo, o cara que trabalha com B2B empresarial, para conseguir continuar fazendo negócio, né? É um grande mercado. Para quem está no Mercado Livre, o pessoal quer ir diminuindo a exposição de compra, apesar de que nos últimos 3 anos o preço spot bateu a média de R$ 100, tirando agora nesse ano, que deu um pico ali, 1.000 e pouco megawatt-hora, mas ficou na faixa de R$ 100. Então, estamos em tempos de preço muito baixo. Mas quando o consumidor vê empresarial que pode ir diminuindo gradativamente a exposição de compra, ele faz isso. Ele faz, com certeza. Ele quer diminuir. Se ele pode gerar de alguma maneira, ele vem diminuindo a exposição. Legal. E, cara, fiquei curioso só. Você comentou ali na pergunta, só que me gerou curiosidade. Você falou bastante que, puta, GD e Mercado Livre se encontram lá em 29 como sendo uma única coisa, que a gente vai, de certa forma, ter compensação na TE de uma maneira mais simplificada. Conta um pouquinho disso. O que você acha que nesse daí já estava no curto prazo, agora pro longo prazo? Como que essas duas coisas se encontram? Porque acho que é uma dúvida muito grande do pessoal que está se planejando, que até num momento como hoje vai tentar... Em solar é difícil desenhar um planejamento de longo prazo, né? Com muitas mudanças, você não sabe direito o que vai acontecer, as ameaças de fator externo são muito grandes. Então, como que se encontram essas coisas lá na frente? Então, vamos avaliar o que nós temos na mesa. Você tem uma lei 14.300, que se ela não for derrubada, ela existe e está vigorando. Legal. Então, vamos partir da premissa que ela continua. Legal. Você tem a regra do Mercado Livre, cada vez mais chegando na atenção, que você vai chegar até daqui a pouco num nível só que a operação de Mercado Livre, com o critério da CCE hoje, com seguro, depósito que você tem que fazer, você tem que abrir a conta num banco, é só um banco que opera, bota lá, deposita, tem uma série de complexidades para você conseguir estar ali dentro desse mundo. Dá né? para vencer o contrato, você não cuidou e vai que acontece o que aconteceu no final de 2015, o preço era R$ 1.000 o megawatt-hora, teve exposição. Então, eu não vejo o consumidor de grupo B migrando assim na correria para o Mercado Livre. Não vejo. Mas vejo a GD como um mercado... Se a inversão de fluxo não batesse dessa forma,
mas vejo a GD como uma forma do cara ter a energia sem todo esse controle. Porque ele não tem nível de maturidade ainda para isso. É isso que acontece. O cara não tem maturidade para estar no Mercado Tem, Livre ainda. tem. Agora, para isso, a gente tem que ser combativo na questão de inversão de fluxo. Se ela deixar de ser fake inversão de fluxo, que é o que acontece hoje, porque não há comprovação de dano ou perturbação zero da rede. Se houver, ok. Mas não é o caso. Então, em centro de carga como Belo Horizonte, aprovando projetos de 2, 4, 3 kW. É absurdo, é o fim do mundo. Então, a GD, se não tivesse a questão de inversão de fluxo, vamos supor, está resolvido e a lei, e a regra e a engenharia funcionar, a gente teria, então, uma forma mais simplificada de acessar energia para esse grupo B empresarial, que não iria para esse critério todo do Mercado Livre. Ou, lá em 2029, simplifica tudo e unifica, Fica numa coisa desmancha só. a Lei 14.300, encerra esse assunto e vai lá. Agora tem um Mercado Livre simplificado para quem é grupo B, residencial. Mas daí eu sempre compensando só TE. TUSD não tem jeito. No site da ANEEL tem uma publicação, não me lembro agora o link lá, que já está divulgado que vai abocanhar, inclusive, um pedaço da TE. Quando você explode a TE, também tem algumas componentes. Sim. Esse documento já tem 2 anos, tá? Porque veio aquela questão de cálculo dos benefícios da GD, e a ANEEL não fez a lição de casa. Que é o encontro de contas, que eu acho que é isso aí. Não faz fez, sentido, em né? minha opinião, não vai fazer. Né? Aí como que a gente fica lá? Vai fazer. Vai ficar a ver navios como a gente sempre fica em questões da agência, pelo ponto de vista consumidor. Pelo ponto de vista, lembrando que nós aqui, ponto de vista consumidor. Então a gente tem que fazer, por isso esse movimento no Congresso. Mas a ANEEL, pelo que está desenhado lá dentro, ela come até um pedaço da TE. Agora, é engraçado, porque você vai para o Mercado Livre, você tem 50% de desconto na demanda contratada. Na incentivada. Na incentivada. Isso ninguém fala que é subsídio. Agora, na solar, você paga 100% da demanda. Né? Então, umas questões assim que não é muito claro. Né? E o encontro de contas eu acho que era essencial, né? Porque, de novo, se ele for feito de forma técnica, que é o que a gente acredita, se expõe os benefícios da GD, que são muitos e nunca são colocados na hora que a gente conversa, né? Pô, quanto tempo aí, a gente que tá no mercado de energia há muito mais tempo, vimos vários momentos passando por bandeiras, a gente ficou vários e vários anos aí sem precisar ligar termo por conta de solar. Tem estudo completo falando disso, chama até Faça a Conta Certa, foi até outra entidade que fez, um estudo muito bom, inclusive. E você vê que as perdas, você reduz perdas, está gerando próximo do centro de carga, você reduz a questão de ter necessidade de ligar termoelétricas, economia de água nos reservatórios. Mas, infelizmente, isso não é feito dessa forma, porque se fosse feito lá em 2019, não haveria a chamada alternativa 5. Muitos dos integradores que estão nos assistindo nasceram depois. Não sabe daquela, não sabe dessa discussão, tem que entrar no YouTube para ver. E essa briga da taxação da energia solar, que tem gente que não gosta de falar taxação, né? Mas é uma palavra popular que colou, ela começou em 2015, que era cobrança do Fio B. Eu estava lá, participei disso, e nossa, mandava SMS para reunir a galera. Então, é uma história antiga, né? A ANEEL, ela tá perseguindo isso faz muito tempo. Cara, eu acho que então entrou num bom momento pra gente falar do MSL, do Movimento Solar Livre. Diante de tudo isso que a gente vê, querendo ou não existe, 4 anos daqui pra frente, não existe uma certa clareza, existe principalmente do lado do consumidor uma insegurança ainda dentro desse mercado. Qual que é o papel do Movimento Solar Livre nisso e como que ele ajuda a promover a energia solar aqui no Brasil? O Movimento Solar Livre, ele tem um papel, pelo ponto de vista do consumidor, pelo ponto de vista da geração de emprego e renda nos mais de 5 mil municípios. Então, emprego e renda é uma pauta nossa, o integrador gera emprego qualificado na ponta, né? A cadeia inteira distribuidor gera emprego, né? O consumidor ele passa a ter um custo menor de energia, o dinheiro é reinjetado no município dele, então tem uma economia circular que acontece em razão dessa economia do dinheiro dele, fica na padaria, fica na região dele, a gente argumentou muito isso em 2019, e a questão do direito do consumidor.
mesmo, quer dizer, a liberdade de você gerar a própria energia. O Movimento Solar Livre tomou um corpo, é uma entidade com CNPJ em Brasília, a gente entende que o centro de poder é Brasília, então é lá que a gente tem que estar presente. Abrimos, então, nesse ano, a partir de outubro do ano passado, as frentes estaduais de geração distribuída. Amanhã estou reunindo com o pessoal do Piauí e, se consolidar, nós já seremos 12 estados cobertos, ou seja, mais de 40%. Nos estados do Brasil, com frentes que Frentes representam. que representam, né? E esses estados têm um papel com o presidente, é uma associação que tem um presidente, diretoria, tem integradores, tem distribuidores. Qual a diferença de ser uma associação centralizada? É porque você respeita os líderes e as características locais. Então tem lá a Bahia Solar, presidente o Marcos Rego. A gente está aprendendo com ele como é que ele conduz lá, e outro colega do Rio Grande do Sul, que é o Sani, está aprendendo com o Marcos da Bahia. Então nós fazemos reuniões para troca de informações e as melhores práticas de um cooperativismo, né, nesse sentido, para atuar em Brasília. Então, por exemplo, temos a necessidade de falar com o parlamentar da Bahia. O Marcos tem articulação política na Bahia porque ele é eleitor lá. Os integradores são eleitores lá. Ele conhece o deputado, ele conhece o prefeito, ele conhece. Então, facilita a articulação em Brasília. É muito do que o ex-ministro da Economia dizia, tipo, menos Brasília e mais Brasil, né? Você conseguindo chegar na ponta, você conhece as particularidades, você tá dentro do relacionamento, então o Brasília aprende com o Brasil, então ter essa descentralização é de extrema importância. Aí nós ficamos com esse papel central lá, mas conectado o tempo inteiro com a ponta. E com a ponta que não é só a ponta o trabalhador e a empresa integradora, mas é uma ponta que tem articulação política, estadual. Então facilita muito, as coisas começam a acontecer. Então é um modelo relativamente novo, a gente está tornando o Movimento Solar Livre uma confederação, esse é o modelo, conectado com essas entidades estaduais. Tá. E entrando nisso, a gente vê que existe a ANEEL, a agência reguladora ali, que de certa forma ela tem um papel essencial no que está acontecendo. Por exemplo, no caso de inversão de fluxo mesmo, poderia existir uma solução partindo dela. O Fast Track foi mas não entendo que é a melhor, de longe não a melhor. Não. Então o Congresso seria uma solução ali que a gente conseguiria de fato tentar solucionar os problemas que a gente vem tendo no dia a dia. Então, o conhecimento dos deputados, senadores de cada estado apoia a gente nisso lá em cima em Brasília. E falando nisso, a gente tem um projeto de lei que vem tramitando, inclusive já passou na Câmara, está no Senado, que ajuda a gente a talvez solucionar esse possível problema da inversão de fluxo. Como que esse projeto ajuda a gente e o que ele propõe ali que resolveria o problema que não existe, né, da inversão de fluxo e garante o direito do consumidor? Ele não existe, ele é confessado pela ANEEL quando ela cria o Fast Track. A Fast Track é uma confissão, até porque todo documento que deu base no Fast Track é um documento da regulação 414, falava sobre qualidade de energia. Não tem nada a ver com inversão de fluxo. Essa palavra inversão de fluxo nunca existiu em documento nenhum da ANEEL, nunca. Então, o Fast Track, o absurdo, que aí por isso vem a 624, se eu protocolar 10 Fast Track na minha rua, aprova todos automaticamente. Automaticamente. Mas se eu protocolar na mesma rua, que tem mesma rede, mesmo transformador, tudo, um de 50 kW reprova. Então, a matemática prova que isso é um absurdo. A questão é como comunicar isso para os parlamentares. Aí vem, então, o projeto 624. O 624 ele não trata só desse assunto, ele é um projeto do REIB, Renda Básica Energética, que é o primeiro projeto que visa dar liberdade energética para quem mais precisa, para os mais pobres que dependem da tarifa social. Então, veja, mais um projeto social. No entanto, ali dentro a gente colocou um artigo que não é jabuti, como alguns parlamentares falam. Ele é um artigo para fazer a lei que os próprios parlamentares aprovaram, que foi a Lei 14.300. Ele é um artigo para fazer a ANEEL jogar dentro de onde ela precisa jogar, que é regular a lei que foi aprovada pelos senadores, deputados e sancionada por um presidente da República. E ela não está fazendo isso. Ela está
pegando uma norma infralegal e superando aqui um poder de uma lei. Então, 624 traz um artigo que diz, até 75 kW não há de se falar em inversão de fluxo. Não se aplica isso. Acima disso, que se apresente o relatório com as perturbações e distúrbios eventuais que causam na rede, assinado por um engenheiro eletricista com a RT recolhida, porque todo laudo de engenharia tem que ter um responsável técnico. O documento não pode ser apócrifo, não pode ser sem assinatura, que é o que está acontecendo hoje. Então, ela corrige essa distorção da 14300. E para assinar tem que ser verdade. Que você assinaria um documento que ali não tem embasamento técnico. Então, só de se cobrar isso, a régua fica muito maior. Já traz uma transparência no processo, porque um funcionário, por mais que esteja ali amando de uma corporação multinacional, que às vezes tem alguns cenários que a gente não entende, ele vai pensar duas vezes, falar, poxa, é minha carreira que está em jogo aqui. É isso. Né? Então, tá nessa linha. Legal. Everton, pra gente ir finalizando o nosso tempo aqui, acho que se a gente for ficar batendo papo, ficamos 3 horas. Foi até difícil da gente entrar, é muita história. O Everton é um cara que conhece muito o setor, tá desde o começo, então daria horas e horas de bate-papo. Inclusive, acho que a gente tem que marcar o próximo dia pra um final de semana, que seja a gente fazer um churrasco e bater um papo sobre isso. Só chamar, tamo junto. Boa. Mas pra terminar, cara, o que eu queria deixar? Até finalizando o BiduCast, esse foi um BiduCast, uma temporada onde a gente tentou trazer especialistas do setor, trouxeram pessoas do time da Eletrobidu para mostrar como a gente faz um trabalho aqui dentro, falamos um pouco sobre tecnologia e o que a gente tem de solução e o mercado tem de solução hoje em solar, tá? Mas os outros integradores e até mesmo os distribuidores, não olhando aqui numa visão, a gente concorre no dia a dia, mas no fundo o mercado é nosso e a gente tem que fazer junto um movimento que se ajude. Eu queria que você deixasse uma seguinte mensagem, a importância disso. A gente estava presente no movimento em Brasília, onde a gente brigou pela 14300. A gente estava agora no movimento frente à CPFL, liderado, acredito que por vocês também, uma frente paulista. E a gente não vê, muitas vezes, o engajamento de todo mundo que está no setor. E, cara, se você está nesse setor, você precisa engajar. Entendo como se isso fosse apoiar muito as conquistas que a gente tem. Então eu queria deixar uma mensagem como essa, onde o Movimento Solar Livre pode ser uma porta, talvez, para o integrador entrar e começar a colaborar com isso, e qual a importância do integrador, distribuidor, colaborar para ajudar que o mercado passe por esses problemas regulatórios. O mercado de energia é regulado, é desafiador, mas a gente precisa, com força e união, passar por isso. Eu vejo que o integrador, o distribuidor, observar as ações. Tem muita narrativa, mas observe as ações, as atitudes das pessoas que estão na liderança desse setor. Então, a jornada, observe a jornada. O Movimento Solar Livre, ele nasce pelas mãos dos integradores que se uniram com distribuidores naquele dia 7 de novembro de 2019. Foi um momento histórico. Se aquilo não tivesse acontecido, aquela manifestação com 1.000 pessoas, maior audiência pública da história da ANEEL, talvez não teríamos a lei hoje. A lei, bem ou mal, bem escrita ou mal escrita, ela está aí para a gente ajustar. E para ajustar tem que ter presença política. Tem que ter presença. Então, e para isso exige recurso também. Então você vê, foi fazer a manifestação? Sim. Fui eu que fui responsável, que assinei para o comandante da polícia pedindo para estar lá, para o bombeiro. Eu fui responsável na pessoa física respondendo civil e criminalmente, se qualquer coisa acontecesse. Então, assim, é delicado demais isso. A gente precisa de mais apoio. Né? Precisa de mais apoio. Agradecer as pessoas que foram lá, como a Eletrobidu, todo o teu time, e outros distribuidores que estiveram presentes, integradores. Mas você vê, você estava em São Paulo, na CPFL, o volume poderia ser muito maior de pessoas. E não foi. Né? Mas já foi significativo. Ok. Teve no Rio Grande do Sul simultaneamente, pensa, 2 manifestações em 2 lugares extremos ao mesmo tempo. Né? EGE e CPFL. Então, para quem está nos assistindo, eu convido, entre no site do Movimento Solar Livre, use os infográficos que tem o ponto de vista do consumidor, ponto de vista do distribuidor, do integrador. São infográficos de alta qualidade, gerado material que você pode compartilhar em suas redes sociais, falar mais com o seu público com esse material. Né? Associe-se, saiba quem é a frente estadual de geração distribuída do teu estado. Aqui tem a Frente Paulista, o presidente Anderson Mendonça tem feito um trabalho brilhante, procure-o. Não sabe? Associa no movimento, nós vamos conectar ele com você.
né? Tem o grupo lá da Frente Paulista. Então, observar esses movimentos e participar. Se cada um contribuir com um pouquinho da energia de engajamento e com recurso financeiro, porque não é só dinheiro ou só energia, tem que ser os dois. Tem que ser os dois. Não Tá? adianta nada ter Não energia, adianta. mas sem recurso não faz nada, mas só recurso também não adianta. Também não. Você vê as situações onde tem recurso e não há engajamento. Então, por isso que eu digo, observe os movimentos. Você precisa ter essas duas conexões, recurso e energia de engajamento, energia de vida. Porque os parlamentares são pessoas. Sim. Que também têm suas famílias, que também têm sua casa, que tem lá parentes, que tem a padaria que é pôr solar. Uma história bem contada, você sensibiliza. Sensibiliza. A gente já conseguiu isso uma vez. E nós temos aí 3 projetos de lei em curso. Não é um só, não, são 3. Né? 571 está na Câmara, 624 está no Senado e o 576 que passou semana passada, que agora vai para a sanção presidencial. Que também é um pedacinho de ajuste no texto, mas que muita gente que tinha projeto aprovado de 100, 200 kW esperando a rede de energia na porta do sítio, que ia virar GD2, direito, né? ia perder o direito. O cara investiu, financiou, comprou, instalou, o concessionário não botou a rede com 12 meses, ele não conseguia injetar energia para o Wi-Fi. Sem a rede não dá para injetar, não dá, né? Ele ia virar GD2. Então, com esse projeto, se for sancionado essa semana que vem, aí, até dia 5 de janeiro, esse pessoal vai ser respeitado. É justiça. Então, é o convite para participar. Legal. Cara, obrigado. Vamos encerrando esse podcast e a temporada em grande estilo com o nosso amigo Everton. E conte com a Eletrobidu, apoie o Movimento Solar Livre. Solar vai brilhar muito. O Brasil é um país de sol. Com certeza é um negócio que vamos se esforçar e vamos garantir que só cresça mais no Brasil nas mãos certas. Beleza? Obrigado, pessoal. Até a próxima.